Bom dia, turma, ou boa tarde, ou boa noite. O texto em que nós havíamos parado a nossa explicação na última aula foi esse aí, ou melhor, a coisa, né? Que cabe a nós definirmos se é ou se não é um texto. Bom, foi produzido por uma máquina, então os critérios começam a ficar falhos ou ficar frágeis aí, né? Mas ao mesmo tempo em que foi produzido por uma máquina, ela teve como destinatário a mim mesmo, né, está o meu nome quase inteiro aí escrito na parte cliente. É uma maneira de transmitir informações sobre o que foi pago, né, que foi uma GRU, uma GRU, tem o número do código de barras, tem a data, tem, o valor, tem até a empresa, né, e aí eu poderia utilizar isso como uma prova conclusiva de que esse pagamento foi realizado. Então isso aí tem um valor comunicativo, isso aí vai ser aceito pelas pessoas a quem esse documento pode ser direcionado. Não teve talvez, né, uma intencionalidade da máquina, mas talvez da empresa por trás, de que esse documento fosse minimamente claro. Então talvez a gente possa sim chamar de um texto, mesmo que não obedeça 100% a vários critérios de textualidade, né. E eu não vou ficar passando por todos não, porque essa discussão ficaria muito melhor se nós estivéssemos aí em regime presencial para essa aula. Então não vai fazer sentido eu ficar aqui debatendo comigo mesmo se isso aqui é um texto, se isso aqui é um texto, se isso é um texto, tá? Basta que vocês tirem um tempinho aí para lerem essas coisas, que nós não sabemos se são ou se não são textos, e avaliem se, dentro do contexto em que elas foram produzidas, né? Vocês não têm tanto acesso assim ao contexto, mas dá para imaginar mais ou menos se os recursos linguísticos fazem sentido, se o que a pessoa quis comunicar fica claro para os possíveis leitores, se existe uma coerência entre as ideias, se existe uma liga entre as palavras, se os recursos verbais e os recursos visuais estão em pleno acordo, se existe uma coerência, se a pessoa consegue ser clara, e aí a gente vai pouco a pouco, eh gabaritando se existem todos os critérios de textualidade e se, portanto, essa coisa é um texto bem protocolar, bem prototípico, bem naquele núcleo do que é considerado um texto, ou se essa coisa está mais à margem daquilo que é considerado um texto, ou se definitivamente não pode ser chamado de texto por nenhum membro de uma comunidade interpretativa, né. Esta aula é um texto? A aula que nós tivemos na quarta-feira presencial e esta aula que nós estamos tendo agora pode ser considerada um texto? Há que se questionar, né, devido aos mecanismos empregados, ao contexto e todos os outros critérios. Agora a gente parte para aquilo que realmente, pode ser uma contribuição dessa aula gravada para vocês. A parte mais teórica. E aí, a gente precisa abordar aí quais são os critérios de textualidade, coerência, coesão, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, entre outros. Vamos abordá-los aqui então. A coerência, ela está mais ligada à sequência de relações lógicas das ideias de um texto. Então, um texto estará ele poderá ser considerado coerente se existir entre as ideias veiculadas relações que não as anulem. Se essas ideias estiverem aí postas de uma maneira em que elas são concluídas, em que elas sejam consideradas claras, em que elas garantam a fluência e a eficácia da leitura, ok?
E aí, se os conhecimentos colocados aí pelo transmissor da mensagem estiverem bem encadeados, sem se anularem, sem se contradizerem, nós vamos poder dizer que esse texto é coerente. A coesão, por sua vez, é uma propriedade do texto que está mais ligada à sua parte formal, ou seja, à sua parte estrutural. Então, nós vamos ter coesão se nós tivermos aí uma interligação semântica entre as palavras, entre as frases, entre os parágrafos e entre os blocos supraparagráficos. Palavrinha difícil essa. Como é que essa coesão vai ser assegurada entre a parte estrutural de um texto? Ela pode ser assegurada por meio de conectivos, e aí nós estaremos falando de coesão sequencial, que é quando você utiliza bem um em primeiro lugar, um em segundo lugar, um finalmente, um ainda, um por fim. Quando você começa uma enumeração e você termina essa enumeração, você não se perde no meio dela. Teremos um texto coeso quando você sabe utilizar adequadamente um porque, logo, então, por conseguinte, no entanto, entretanto, não obstante. Se você consegue utilizar bem essas estruturas, essas expressões e vai traçando boas relações entre as partes do seu texto, essa é uma das partes da coesão que estará assegurada. Mas nós temos também a coesão referencial. A coesão referencial é quando você utiliza bons referentes para os termos, para as pessoas, para os conceitos que você menciona nos seus textos. Então, se você começa um texto falando sobre, digamos, ah, sobre as línguas que já foram faladas no Brasil. As línguas indígenas, as línguas invasoras que já foram faladas aqui no Brasil. E aí você quer se referir a alguma em especial, você não pode ficar repetindo, porque o Tupi-Guarani, porque o Tupi-Guarani, o Tupi-Guarani. Basta que você utilize outras expressões que vão fazer referência ao Tupi-Guarani da mesma forma, que vão levar o leitor a saber do que é que você está falando, sem que o texto fique enfadonho, sem que o texto fique infantilizado. Então, é sobre isso que se trata a coesão. E muitas vezes coesão e coerência estão hiperrelacionadas. É ela que vai garantir, então, a coerência de um texto. Então, a coerência está mais ligada ao plano mais profundo das ideias veiculadas, e a coesão está ligada ao plano mais superficial das palavras, das expressões linguísticas ali dentro daquele texto. Conforme está dito aí, é a coesão que vai garantir a coerência. Um texto falho em elementos coesivos possibilita entender que talvez o locutor tenha perdido o controle da sua comunicação. Porém, se a gramática não é suficiente, se o léxico não é suficiente, somente um texto ser coeso e coerente também não vai ser suficiente, porque entre os critérios de textualidade, não entra apenas a boa vontade e o talento de quem escreve. É necessário tomar como base também o público-alvo, o interlocutor, para saber se um texto foi funcional e eficiente ou não, ok? Então, olha só, um texto é o resultado de uma atividade exercida por dois ou mais sujeitos que, numa determinada situação social, interagem, produzem juntos uma peça de comunicação. Logo, as implicações resultantes das intenções e expectativas desses sujeitos constituem também elementos do sentido configurado. Basicamente, quem também coloca sentido no meu texto é a pessoa para quem eu o produzo. Então, eu não posso ignorar essa pessoa porque ela também dá sentido para o meu texto, ok? Então, vocês estão vendo que a minha voz está um pouco ruim, né? Ela já estava um pouco ruim ontem,
E aí, quando eu gravei a primeira versão desse vídeo, eu percebi que beirava a falta de clareza, né, então eu falei: "Não é um texto, é melhor que os meus alunos tenham acesso a uma versão um pouco melhorada da minha voz". A não ser que haja segundas intenções, todos que falam, escrevem têm o objetivo de se fazer entender. Todos que ouvem, leem, a princípio, devem fazer os cálculos necessários para encontrar sentido naquilo que é dito. Se o meu leitor não tem condições ou não tem vontade de colocar sentido naquilo que eu estou dizendo, há que se questionar se aquele texto é um texto eficiente. Nesse sentido, outras propriedades do texto entram em ação para definirmos os seus critérios de textualidade, para definirmos a funcionalidade desse texto. Intencionalidade, que não deve ser confundida com a intenção da pessoa ao realizar o texto. Intencionalidade é a predisposição de um interlocutor para fazer sentido. Não é o que eu quero com aquele texto, ok? É a minha boa vontade para fazer com que o meu texto seja o mais coeso e coerente, mais claro possível, para expressar os sentidos visados e para expressar as intenções previstas. Agora sim, cabe falar de intenções. Então, a intencionalidade diz respeito à nossa disposição a dizer coisas que fazem algum sentido. E se nós pararmos para pensar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas vivências, nem sempre a pessoa que começa a abrir a boca para falar, ou nem sempre a pessoa que começa a escrever, necessariamente quer fazer sentido. Então, por exemplo, homens tentando enrolar suas esposas, uma testemunha tentando enrolar o policial que a está interrogando, ok? Às vezes a pessoa quer apenas enrolar mesmo, tá? Quase que literalmente. A pessoa quer aí ser evasiva, ela quer ser pouco clara, ela quer ser obscura, para que ela não faça sentido, para que a outra pessoa não consiga enxergar a verdade do que aconteceu, ok? Quando há intencionalidade, o falante realiza escolhas linguísticas que sinalizam de maneira interpretável sentidos e intenções. É o leitor colocando ali pistas linguísticas que vão de fato ajudar uma pessoa a seguir o raciocínio que ela queria que fosse seguido, ok? Por outro lado, existe também a aceitabilidade, essa já é uma propriedade do outro, não de quem fala e escreve diretamente, mas do outro. Essa é a expectativa que o meu leitor ou que o meu interlocutor terá de que o que eu estou dizendo faz sentido e vale a pena tentar me entender, né. Então, é a busca das possíveis ligações entre as ideias que eu estou veiculando através da minha fala ou da minha escrita. É justamente pela aceitabilidade que nós acreditamos que um texto tenha, que nós vamos parar. E mesmo que esse texto seja dificílimo, mesmo que esse texto seja hiperformal, mesmo que esse texto seja um ensaio filosófico de alto nível de complexidade, nós vamos nos lançar na empreitada de tentar entendê-lo, de tentar decifrar as relações que existem entre as suas partes, para tentar, acompanhar o raciocínio da pessoa que o produziu. Isso a gente só faz quando a gente acredita aí na aceitabilidade do texto, ok? A gente sempre supõe que existe algum sentido possível. Agora, quando nós estamos diante de um texto produzido por uma pessoa e aí a gente não crê que haja aceitabilidade daquele texto, a gente já não se esforça mais para tentar entender aquilo ali. É o caso de algumas pessoas com aquela arte bem contemporânea, tá? Com aquela arte da banana com a esqueci o nome da fita, esqueci o nome da fita, mas aquela arte lá, por exemplo, ela vai esbarrar às vezes nesse critério da aceitabilidade.
vai haver pessoas, assim como vai haver um outro grupo contrário, né, mas vai haver pessoas que não vão tentar colocar sentido naquela arte ali. Então, para determinados públicos, aquela arte não encontra aceitabilidade. Nós temos aí, essa citação do Halliday e Razan, dizendo que nós insistimos em interpretar qualquer passagem de um texto, desde que haja a mais remota possibilidade de fazê-lo. Então, se aparece um texto, ou uma coisa parecida com o texto, e a gente acredita que aquilo ali foi uma mensagem veiculada de propósito por uma pessoa, ela quis passar alguma coisa ali com aquele texto, ela teve uma intenção, ela teve a vontade de expressar sentidos, a partir desse momento, nós vamos tentar entendê-la. Então isso é aceitabilidade. E aí a gente faz interpretações locais, a gente tenta buscar um contexto para que aquela fala seja entendível, compreensível, a gente procura entender com base em aspectos ali, eh linguísticos e extralinguísticos locais para interpretar, e ao mesmo tempo que a gente busca o contexto local, nós também fazemos analogia com outros contextos. A gente vai buscar em textos anteriores a base interpretativa para lidar com esses textos de agora, que nós estamos vivenciando agora. Então, é isso que nós chamamos de boa vontade de interpretar. A gente busca informações do contexto imediato e busca informações, analogias, regularidades com outros textos parecidos, né, do passado. É o que acontece aqui, ó, após uma reunião familiar em que o João apresentou a sua namorada Letícia para a sua família, para os seus pais, depois que essa reunião termina, dentro do carro a Letícia se vira para ele e fala: "Você é inacreditável". Como é que o João deve interpretar essa fala, né? Porque o "você é inacreditável" pode ser um elogio, mas pode ser também o início de uma bela briga, de uma discussão, talvez até de um término. Então, o que que o João, se o João for um cara esperto, o que que ele vai começar a buscar aí para interpretar essa fala? Ele vai ver se esse "você é inacreditável" veio acompanhado de uma expressão de surpresa legítima, se vem acompanhado de uma expressão facial de indignação, ele vai buscar o gestual, a postura corporal dessa mulher, ele vai tentar se lembrar de outros momentos em que ela usou esse adjetivo, ele vai tentar se lembrar do que aconteceu nesse evento de apresentação da Letícia para a família, vai tentar se lembrar se ele falou alguma coisa, se ele fez alguma coisa, se ele colocou a Letícia numa situação vexatória, se ele colocou a Letícia num embaraço. Então, o João vai mobilizar os recursos, coitado, que ele possui para tentar interpretar essa fala da Letícia e saber o que é que ela está dizendo. Ao mesmo tempo, se a gente começa a ler um texto e as primeiras palavras do texto são "tudo aconteceu no tempo em que os bichos falavam", podemos dizer que o nosso trabalho interpretativo já se inicia. Por quê? Porque nós já lemos textos em que bichos falavam, nós sabemos que esses textos devem ser interpretados no campo da ficção, que são textos, do contexto da fábula, e aí a gente já vai passar a interpretar as próximas palavras desse texto aí com base, eh, nesse arcabouço interpretativo que nós já temos para outras fábulas do nosso passado. Então, textos são aquilo que ouvintes e leitores tratam como textos. Talvez você já tenham chegado a essa conclusão, tá? Que já foi colocada aí por esses autores Brown e Yu em 83. Se eh, um grupo de pessoas, um grupo significativo, vê algo que se parece com uma mensagem, capta os sentidos daquela mensagem, eh procuram entender as intenções daquilo ali, interpretam aquilo que foi usado como uma linguagem possível para veiculação de sentidos. Esse é um dos critérios mais importantes para que aquilo ali acabe soando como um texto de fato. Ao mesmo tempo, cabe dizer que
dizer, o termo aceitabilidade não significa que eu estarei aqui aberto para aceitar tudo aquilo que você tentar dizer para mim. Aceitabilidade significa que eu vou tentar enxergar sentido e intenções na sua fala, mas não que eu vou aceitar como verdade qualquer coisa que você disser. Bom, outros 2 critérios de textualidade são a situacionalidade e a informatividade. Em termos bem gerais, pessoal, situacionalidade diz respeito ao fato de que o meu texto ele precisa ser organizado, ele precisa ser direcionado, ele precisa ter as suas escolhas linguísticas, sintáticas, morfológicas, lexicais, pragmáticas, voltadas para o público que eu escolhi como meu interlocutor para esse texto. Então eu preciso considerar fatores como idade, eu preciso considerar fatores como escolarização, eu preciso considerar o que essas pessoas provavelmente têm como conhecimento prévio, preciso considerar também, vejamos, talvez até a nacionalidade dessas pessoas. E aí o meu texto precisa ser voltado, precisa ter uma linguagem, precisa ter recursos voltados para que essas pessoas entendam naquele contexto. Basta pensar em uma mesma aula que uma pessoa prepare para um terceiro ano do ensino fundamental e para uma plateia de doutores. Provavelmente, algum desses 2 públicos não vai se beneficiar em nada se a pessoa der a mesma aula em um grupo e no outro. Provavelmente, algum desses 2 grupos vai detestar a aula, tá, porque não teve aí situacionalidade. Informatividade, pessoal, nenhum texto nasce do zero, nenhum texto nasce do zero. Todo texto ele precisa, ser um combo, uma mescla muito bem traçada entre conhecimentos que já sejam, comuns entre o leitor e o falante, né, entre quem produz e quem vai receber aquele texto, e conhecimentos novos. Por quê? Porque se esse texto só tiver a intenção de trazer conhecimentos novos, sem considerar a base do leitor, não é funcional, não é situacional. Agora, se esse texto só chover no molhado, para utilizar a expressão popular, se ele só disser platitudes, obviedades, eh, senso comum, há que se contestar se isso aqui também realmente é um texto, ok? Então, é necessário que haja aí um equilíbrio entre conteúdo que já é de conhecimento de ambos os participantes daquela interlocução e conteúdo novo, ok? Aí a gente vai dizer que esse texto é informativo. Por fim, outra propriedade dos textos, uma das mais interessantes, das mais legais, é a intertextualidade. A intertextualidade vai ser justamente essa relação que um texto novo tem com outros textos já produzidos antes dele. Então, tem bastante a ver com a informatividade, o critério anterior. Para um texto ser eficiente, ele precisa, então, dialogar de maneira inteligente com outros textos já produzidos anteriormente, ok? Ele vai conter marcas de outros textos, em si, e essas marcas podem ser explícitas, quando, por exemplo, você tem uma paródia de Romeu e Julieta para os tempos modernos, vai ter marcas explícitas ali de intertextualidade com o texto original do William Shakespeare, mas essas marcas podem ser implícitas. Então, citações indiretas, sem mencionar a fonte, mas que remetam a textos anteriores, isso aí também é intertextualidade. E olha só, para eu estar aqui dando essa aula para vocês hoje, a minha aula ela está sendo explicitamente e implicitamente intertextual.
ela foi explicitamente nos momentos em que eu peguei textos de outras fontes e coloquei, inseri nesta aula, que por si também é um texto. E ela também é explicitamente intertextual quando eu peguei citações de autores que estudam textos para colocar aqui nesses slides. Agora ela é implicitamente intertextual nessas minhas explicações, porque eu estou explicando aqui com base em textos que eu já li. Eu não nasci sabendo esses critérios de textualidade e tampouco eu os inventei. Eu estou aqui sendo intertextual, pegando explicações que eu já li em algum lugar e traduzindo e colocando de um jeito palatável e tentando explicar na linguagem de vocês, que não são criancinhas, mas que também não são doutores em linguística. E aí eu estou aí sendo situacional, procurando adequar a minha linguagem ao público, que é um público inteligente, o público de primeiro período de direito, mas que não é um público especialista em textos. Então eu preciso encontrar aí um meio termo entre, o já conhecido e o não conhecido. E aí eu vou lançar mão de intertextualidade. Aqui eu trouxe também alguns exemplos de intertextualidade em textos jurídicos. Citação de jurisprudência, então quando você cita aí, outras decisões legais que já foram tomadas em outros lugares, em outros contextos, para embasar a sua defesa. Citação de doutrina, então, grosso modo, o que outros pensadores da área do direito acreditam sobre aquele caso em específico, sobre aquela lei em específica, os precedentes de algum caso, quando você coloca um quadro explicativo, um desenho, um print de uma tela para embasar uma defesa também, você está sendo intertextual, tá? E aí eu entro na próxima etapa, que também deveria ter sido dada pessoalmente para vocês na sala, mas que devido à falha técnica, né, as falhas mecânicas lá do IFPR, eu acabei precisando passar a acentuação à frente desse conteúdo. A acentuação ia ser lá para maio, né. Falaremos agora de como é que esses textos se organizam em gêneros, tipos, suportes e esferas. Peço desculpas, porque o texto que eu mandei para vocês estava aí com alguns erros de digitação, alguns de formatação também, talvez tenha dificultado um pouquinho a leitura de vocês, mas o texto tinha aceitabilidade, então eu tenho certeza que vocês buscaram empreender os melhores recursos de vocês para entendê-lo. E se vocês entenderam, adequadamente o que o texto do Marcuse quis trazer para nós, vocês devem ter visto aí que os gêneros textuais são fenômenos históricos e culturais. O que que significa isso? Antes de mais nada, eu já vou aqui citar exemplos de gêneros textuais, só para não ficar uma coisa muito abstrata, tá? Gênero textual é um manual de como montar o seu celular. Gênero textual é, um contrato de aluguel, é um edital de concurso. Gênero textual é um enunciado de questão de prova. Gênero textual são aquelas regras na capa da prova, tá? Na capa do Enem, que vão dizer, por exemplo, não use lápis, eh, acondicione o seu celular no saco preto, eh, ao ter qualquer dúvida, acione o fiscal. Aquilo ali é gênero textual, tá? E a gente pode ter alguns gêneros mais clássicos também, para eu citar para vocês. Um poema, uma letra de música são gêneros textuais. Um bilhetinho que o seu namorado, a sua namorada, sua mãe, seu pai mandam para você. Um meme é um gênero textual, é bem diverso, inclusive. Uma fábula, um texto de diário pessoal, tudo isso é gênero textual, tá? Uma postagem no LinkedIn, um currículo vitae, tudo isso é gênero textual. Esses gêneros são fenômenos históricos e culturais. O que que significa isso? Significa que esses gêneros são criados aí historicamente pelas populações à medida que elas precisem, comunicar algo de determinada forma e que isso se torne
minimamente recorrente, as pessoas vão começar a produzir um gênero textual para veicular aqueles sentidos e para tentar, eh, dar margem à sua intenção. E é um fenômeno cultural, porque ele não é natural, não surge do nada, não veio com a natureza, não é uma fruta, não nasce da terra, ele é um produto das populações que necessitam dele e que, portanto, o forjam para poder cumprir com as suas intenções, com os seus objetivos. E ele é fruto de trabalho coletivo, então não sou eu sozinho que vou criar um gênero textual e que vou fazer esse gênero textual valer por gerações e gerações. Eu preciso que as pessoas vão junto comigo, fazendo ajustes, eh, ajudando a operacionalizar esse formato, esse modelo de texto, e eu preciso também que as pessoas cooperem comigo. Quando eu produzir esse gênero novo, eu preciso que as pessoas vão junto comigo, tentando entender, colocando aceitabilidade naquele texto ali, e aí sim, coletivamente, que os gêneros textuais vão sendo criados, vão sendo produzidos, reproduzidos, transformados. Então, eles são construtos que ordenam e estabilizam as atividades comunicativas do dia a dia. Se eu sou capaz de, efetuar uma compra no supermercado, é porque em algum momento eu fiz um bilhete, gênero textual. Então eu ordenei as minhas necessidades de compra para casa, estabilizei. Quando eu chego ao mercado, provavelmente, se eu não conheço Palmas, eu vou ter que seguir alguma placa ou vou ter que seguir um mapa, Google Maps. Estou ali num gênero textual também. Aí eu vejo o letreiro do mercado, gênero textual também, porque o letreiro me informa que aquilo ali é o mercado. Eu entro e eu vejo as etiquetas de preço, eu vejo os rótulos dos produtos, eu vejo as promoções, eu vejo algumas placas dentro do mercado dizendo, por exemplo, que eu não posso, abrir algum produto antes de passar, o código de barras dele lá no caixa. Aí quando eu chego lá no caixa, eu preciso conversar com a mulher que vai perguntar se eu quero CPF, se eu estou de carro, se eu vou levar, se é entrega, se é de que forma que eu vou pagar, se é só aquilo que eu quero. Então essa conversa que eu tenho com a caixa também é um gênero textual. Então, para eu efetuar uma compra no mercado, eu preciso estar ligado em várias interações linguísticas que eu vou precisar ter, algumas só comigo mesmo, algumas do mercado comigo, algumas minhas com os fabricantes dos produtos, mas ali eu tive várias interações comunicativas só em uma ida ao supermercado. E uma criança, por exemplo, que nunca fez uma compra, ou um ET que nunca fez uma compra de supermercado, essas 2 criaturas aí provavelmente não vão ter base para efetuar uma compra sem passar por vários mal-entendidos, por várias situações ali embaraçosas, por várias situações em que eles vão se sentir perdidos. Por quê? Porque eu só sei efetuar uma compra adequadamente devido a todo o repertório que eu fui acumulando ao longo da minha vida de situações linguísticas que me ajudariam a efetuar essa compra. E aí eu fui criando esses construtos, né, que a sociedade já disponibilizou para mim e que eu recriei na minha cabeça, da minha maneira, de acordo com as minhas necessidades. Eu sendo uma pessoa mais tímida, então eu preciso me preparar de uma maneira um pouco melhor. Eu sendo uma pessoa mais calculista, eu também vou lidar com esses gêneros de outra maneira. Então, eles me ajudam a ordenar as atividades comunicativas que eu vou precisar realizar no meu dia a dia e a estabilizar isso de alguma maneira. Agora, se eu chego a algum lugar, a uma nova cidade, e aí a maneira de efetuar a compra em supermercado é completamente diferente daquilo que eu conhecia lá na minha cidade, eu vou passar por algumas dificuldades. Por quê? Porque é um fenômeno cultural. Depende da cultura de determinado lugar. Então, os gêneros eles sofrem mutações de cultura, de sociedade para sociedade, e até mesmo em uma instância aí mais complexa de pessoa para pessoa.
São formas de ação social incontornáveis. O que que significa isso? Sempre que você produz um texto, você vai tentar encaixar esse texto em algum gênero textual. Um pouco mais, um pouco menos, mas você produz gêneros. Você não produz textos avulsos. Esse texto ele segue mais ou menos um modelo, uma receita, ok? E aí ele acaba tendo um alto poder preditivo e interpretativo das ações humanas. Que significa isso? Se vocês talvez nunca tenham cursado ensino superior antes. Alguns eu sei que já fizeram, que já são formados, mas a imensa maioria da turma nunca fez ensino superior. Então, como é que vocês, chegaram ali, eh, e não estavam completamente perdidos com o tipo de aula que vocês teriam? Porque vocês já buscaram aí nas suas cabeças como é que era uma aula de ensino médio e, né, embora soubessem que haveria diferenças de uma aula de ensino médio para uma aula de ensino superior, provavelmente não haveria tantas diferenças assim. Então vocês buscaram ali prever mais ou menos como é que seria uma aula de faculdade, para que vocês interpretassem aquilo ali da maneira correta e interagissem da maneira que fosse esperada, ok? Então, quando você começa a produzir um gênero, ou ser parte de um gênero, ou ser leitor de um gênero, você já começa mais ou menos a prever para onde que aquilo ali vai te levar, qual que é a funcionalidade daquilo ali. É assim que funciona. Ainda bem que nós criamos os gêneros, né. Imagina se toda vez que você precisasse se comunicar, toda vez que você precisasse veicular sentidos, que você tivesse uma intenção e quisesse colocar no papel, você precisasse elaborar do zero um modelo para aquela comunicação, para aquele texto, né. Ainda bem que nós somos frutos da nossa cultura, da nossa sociedade, que a gente pode buscar no amplo reservatório, acervo, arcabouço que a sociedade já produziu, algum molde mais ou menos pronto ali de como é que aquele texto precisa ser feito. Mais um exemplo, vocês talvez já tenham tido que mandar um e-mail, uma carta para alguém, vocês talvez já tenham tido que preparar um abaixo-assinado para tentar tirar algum professor, para tentar conseguir um bebedouro novo para a escola, para tentar conseguir alguma coisa para a escola de vocês, para o bairro de vocês. Onde é que vocês foram buscar as bases para fazer esse documento? Provavelmente em outro documento, provavelmente em outro texto parecido, foi lá que você buscou a sua base. Isso aí, então, nos ajuda a entender que esses gêneros têm um poder preditivo muito grande das ações humanas. Não são instrumentos, entretanto, estanques e enrijecedores da ação criativa. Então, não significa que porque já tem um modelo pronto, que você precise seguir à risca o modelo pronto. Até porque é quase impossível. O modelo pronto que você tem, às vezes ele serviu muito bem para um contexto X, numa situação X, com interlocutores X. Então você vai precisar transformá-lo, recriá-lo, aumentá-lo, ampliá-lo, reduzi-lo de vez em quando. Então não é porque existe um molde que isso vai refrear a criatividade humana, que vai refrear a subjetividade dos interlocutores, ok? É apenas um modelo. E eles são eventos textuais, então, altamente maleáveis e dinâmicos. Então vai do seu estilo, ok? O gênero textual, ele vai do seu estilo. Você pode imprimir a sua assinatura, você pode imprimir, eh, os seus recursos criativos e estilísticos preferidos e colocar naquele texto ali de uma maneira que ninguém mais tenha colocado. Então aí entra o fator humano mesmo nesse gênero textual. Eles vão surgir emparelhados a necessidades e atividades socioculturais, então sempre que surge alguma nova necessidade na sociedade, sempre que surge uma nova atividade, sempre que surge uma nova demanda mesmo para um ser humano cumprir, provavelmente vai nascer junto com aquilo ali um gênero textual novo, só que ele vai nascer
totalmente novo? Provavelmente não, tá? O Marcuse diz que esses gêneros dificilmente eles nascem do zero, eles nascem com base em outros gêneros que já existam, e aí a gente vai tentar costurar um pedacinho desse modelo com um pedacinho daquele outro, com um pedacinho daquele outro, e aí a gente vai criar um gênero aí com bases, um gênero novo com bases antigas. Aqui eu cito como exemplo, perdão, o pedido de desculpas após o cancelamento nas redes sociais, na internet. É um gênero novo. E já podemos dizer que seja um gênero porque ele tem mais ou menos usos bem definidos, ele tem recursos composicionais bem definidos. Como é que normalmente uma pessoa se porta quando ela vai fazer um pedido de desculpas depois de ter falado alguma atrocidade na internet, depois de ter sido flagrada, por exemplo, durante a pandemia frequentando uma festa sem máscara, ou depois de ter sido flagrada traindo a esposa em alguma casa de prostitutas. O que que essa pessoa vai fazer? Ela vai provavelmente, né, colocar uma roupa clara, se for mulher, ela vai se apresentar sem maquiagem, com as unhas pintadas de uma cor bem clarinha, para expressar pureza, para expressar, eh vejamos, uma candura, para tentar mostrar que ali eu estou despojado do meu estilo, que ali eu estou mostrando a minha parte mais pura, mais íntima, né. Eh, Provavelmente essa pessoa vai chorar, provavelmente ela vai dizer: "Quem me conhece sabe, eu não tive a intenção, eu peço desculpas, eu estou aprendendo". Então tem várias coisinhas ali de um pedido de desculpas após cancelamento que começam a se tornar clássicas, de forma que, se hoje uma celebridade cometer um erro, né, que as pessoas imaginem que seja um erro, e ela precisar pedir desculpas, provavelmente ela ou a assessoria dela vai buscar em outros pedidos de desculpas após cancelamento, bases para esse novo que vai precisar ser feito agora. Isso é gênero textual. É esse modelo que nós vamos criando, aperfeiçoando, remodelando através dos tempos para novas necessidades que vão surgindo. Ok? Então eles são recriados e eles são transformados em meio às inovações tecnológicas. Quanto mais inovação tecnológica nós tivermos, mais esses gêneros vão ficando plásticos, mais eles vão se abrindo para transformações. Por exemplo, congratulações por aniversário. Antes de termos aí, rede social, a congratulação ela podia ser ali pessoalmente, né, cara a cara, ela era feita, por meio de carta, de bilhete, depois ela começou a poder ser feita por meio de telefonema, depois ela começou a ser feita por telegrama, né, na verdade acho que o telegrama veio antes do telefonema. Mas aí chegaram as redes sociais, e aí as pessoas começaram a mandar feliz aniversário por e-mail, aí depois veio o Orkut, tinha depoimento, não sei quem pegou a época do Orkut aqui, no Facebook também, né, o Facebook avisava do aniversário das pessoas, aí lotava de pedido de mensagem de aniversário ali na página da pessoa, aí depois veio o Instagram, e hoje existe aquela moda, né, da pessoa postar um story, com fotos da pessoa, podendo ser fotos bonitinhas ou fotos avacalhadas, dependendo do nível de intimidade, do tipo de amizade que as pessoas tiverem, com uma musiquinha, com uma mensagenzinha, marcando a pessoa. E aí qual que é a etiqueta nesses casos, muitas vezes? Que nós mesmos criamos as nossas próprias obrigações, né. Então qual que é a etiqueta se 6 pessoas fazem story de aniversário para mim? A etiqueta é que eu reposte esses stories de aniversário. Então, olhem só como nós fomos transformando a congratulação por aniversário. Antes era uma coisa do tipo: "Oi, parabéns, a titia tá mandando feliz aniversário para você, muita saúde, muita paz, etc, etc", e você agradecia: "Oi, tia, obrigado pela lembrança". Agora já te impõe novas obrigações, é repostar o story. Então nós fomos transformando, nós fomos remodelando essa interação social
né? Então dá para dizer que é um gênero que foi criado, recriado, transformado e que hoje chegou a um patamar bem diferente do que era uma congratulação por aniversário de 1925, tá? E é o que eu digo, ó, quanto mais complexa em termos socioculturais e tecnológicos, e inclusive a escrita é uma tecnologia que já diferenciou bastante certas sociedades de outras que não têm a escrita. Quanto mais tecnológica uma sociedade se torna, maior a gama de gêneros de que passamos a dispor. As tecnologias, elas interferem diretamente nas nossas atividades comunicativas diárias e elas vão criando novas modalidades, né? Novas semioses, novas linguagens com as quais nós podemos expressar as nossas ideias. Conforme o próprio Marcuse fala, não há definições formais claras, ou seja, não é possível afirmar que toda receita culinária, toda crônica esportiva, todo infográfico vá seguir sempre o mesmo modelo. Isso me incomoda um pouco, porque quem elabora o Enem deveria saber um pouco disso, né? Que textos não precisam seguir modelos estanques, cristalizados para serem considerados bons textos. As redações dos vestibulares antigos abriam muito mais margem para a criatividade do aluno. Mas a redação do Enem, se você não seguir aquele modelo robótico de começar do jeito X, de prosseguir do jeito Y, de abrir o segundo parágrafo do jeito W, parece que você está fadado a não conseguir tirar um 1000, né? Então, o pessoal que elabora a redação aí do Enem acaba impondo o contrário do que os estudiosos de gêneros textuais colocam para gente, ok? De que um gênero não precisa seguir um modelo cristalizado para ele ser um texto de sucesso. Não precisa ter as mesmas escolhas linguísticas. É importante, inclusive, que se abra margem para a criatividade do estudante, ok? Então, apenas uma problematização minha aí. Na verdade, os gêneros não têm um formato linguístico bem definido. Eles são muito mais caracterizados pelos usos do que pela linguagem utilizada. Eles são muito mais caracterizados pelos condicionamentos sociopragmáticos. O que é condicionamento sociopragmático? O professor entrou na sala, começou a falar, vocês já sabem que tem que fechar o bico. O professor começa a entrar na parte da conclusão da aula dele, vocês já sabem que é o momento de fechar o estojo. Se o professor está lá na frente e ele começa a se interromper para olhar feio para a turma, é porque provavelmente tem gente falando. Isso é condicionamento sociopragmático, ok? E os gêneros, eles são muito mais definidos aí por esse jogo que as pessoas já estão acostumadas a jogar do que por uma escolha linguística X ou Y. E aí, por sua fluidez em termos de formato, como o gênero é fluido, né? O... Alguns estudiosos já falaram, inclusive, que ele é um modelo relativamente estável de enunciado. Então, ele tem a parte estável, mas ele tem a parte relativa, ok? Quem disse isso, inclusive, foi o Bakhtin. Como ele é fluido, como ele tem um formato maleável, as denominações do gênero nem sempre são unívocas. Então, uma sequência de palavras, em determinado momento, ela pode ser chamada de aula inaugural, mas ela pode ser chamada de palestra, dependendo aí do público e da maneira como se enquadra aquilo ali contextualmente. Mas ela pode ser chamada de mini curso, se no final ela for dar um diploma, mas ela pode ser chamada de conferência, se a pessoa que está produzindo esse texto se chamar de conferencista, mas ela também pode ser uma aula magna, dependendo do público. Então, as denominações não são unívocas, ou seja, não há uma concordância absoluta de que toda vez que aquele texto for produzido, ele vai ter aquele nome, aquela ficha, aquele crachá. Não são denominações unívocas, ok? Um mesmo texto, se eu mandar para você por e-mail, ele pode ser apenas, sei lá, um texto explicativo
informal, mas se eu pegar aquele mesmo texto e conseguir publicar numa revista científica, ele passa a ser um artigo, ele pode passar a ser um ensaio, então ele pode ganhar nomes diferentes dependendo do momento, do contexto, do suporte onde aquele texto estiver, ok? E assim como os gêneros surgem, eles podem desaparecer ou eles podem se recriar. Então existem aí, por exemplo, o telegrama. Telegrama é um gênero textual ou um suporte, um pouco polêmico isso, que algumas pessoas já dizem que desapareceu ou está em franco processo de desaparecimento, ok? Devido a já ter sido superado em termos tecnológicos. Muito bem. Por falar em suporte textual é aquele meio, tá? O suporte da comunicação é o meio que propicia e abriga o gênero textual. Então, por exemplo, um livro não é um gênero textual. Um livro é um suporte. O livro vai ser o meio em que eu vou colocar gêneros textuais ali. Gêneros textuais diversos. Então, dentro de um livro pode ter um prefácio, dentro de um livro pode ter informações, de catalogação daquele livro, dentro do livro pode ter um sumário, dentro do livro pode ter, eh, críticas que eu já recebi sobre aquele livro e que elevaram a natureza do meu livro, né, se, por exemplo, saiu no New York Times, se foi elogiado pela Folha de São Paulo, eu posso colocar esses trechos de crítica ali para enaltecer o meu livro. E eu posso colocar o conteúdo do meu livro em si, que pode ser de poemas, pode ser um livro de contos, um livro de máximas, um livro de romance, uma novela. Então, um mesmo livro ele pode conter diversos gêneros textuais, ele é um suporte. Mesma coisa para o jornal e para o telejornal também, tá? Que são aí instâncias em que vários gêneros estarão ali distribuídos e contidos. A revista também é um suporte, dentro da revista você pode ter o quê? Você pode ter jogos, você pode ter previsões astrológicas, você pode ter notícias, você pode ter notas, você pode ter crônica, você pode ter, editorial, você pode ter carta de leitor, tudo charge, tirinha, tudo isso são gêneros textuais dentro do suporte revista. O rádio é um suporte, também ele pode ser um suporte para notícia radiofônica, para o reclame, né, também chamado de publicidade, ele pode ter ele pode, suportar ali uma previsão astrológica não, meteorológica, então são suportes, tá? Cuidado para não confundir isso com o gênero em si, são suportes. A televisão é suporte, o papiro, né, lá no Egito Antigo, na Mesopotâmia, o papiro era um suporte, a folha de caderno é suporte para os textos que você produz, a prova é um suporte, porque na prova pode ter uma crônica que eu tirei de algum lugar, vai ter ali um mini formulário, que é o cabeçalho que você, preenche, a prova vai ter enunciados, a prova pode ter uma mensagenzinha de boa sorte que eu deixe lá no final, a prova depois de feita, ela vai ter a sua resposta, que também é um gênero textual, a prova depois de corrigida por mim, ela pode ter um recadinho meu do tipo estude mais, ou então parabéns, ou então, acredito no seu sucesso, que é outro gênero textual, então a prova é um suporte. A pedra, né, na época em que o pessoal gravava coisas em pedra, parede de caverna, uma camisa pode ser um suporte, tá. Lembra quando você terminava algum ciclo escolar, nono ano, terceiro ano, que você pedia para os seus colegas acenarem, deixarem recadinho na sua camisa? Pode ser um suporte, tá. Porta de banheiro, quem nunca entrou em um banheiro e viu ali coisas escabrosas escritas na parede do banheiro, na porta do banheiro, site, rede social, tudo isso então pode ser suporte para os nossos gêneros textuais. O Luiz Antônio Marcuschi, quem sou eu para problematizar Marcuschi, né, mas ele coloca lá nesse texto, que já é um texto um pouco antigo, não é um texto super atual, ele coloca que o telefonema seria um gênero, e aí eu pergunto a vocês, será que telefonema é um gênero?
Ou será que o telefonema é um suporte? A minha visão, pessoal, coitado de mim, né, mas a minha visão é de que o telefonema é um suporte, porque no telefonema pode acontecer ali uma conversa informal, que é um gênero textual, mas pode acontecer uma demissão, você pode ser demitido. Pode acontecer um término de namoro por telefonema, pode acontecer uma contratação por telefonema, pode acontecer um agendamento de reunião por telefonema, pode acontecer um orçamento por telefonema. Então acredito que ele esteja ali muito mais para suporte do que para gênero. Acredito que quando Marcuse se referiu ao telefonema, ele queria dizer conversa informal por telefone. Aí é um gênero, tá? Suporte mesmo, eu acho que combina melhor com essa ideia de que ali podem ser veiculados vários gêneros textuais por meio daquele mecanismo tecnológico que é o telefone. Ele também cita o e-mail. E-mail é um gênero ou é um suporte? Será que existe realmente o gênero textual e-mail ou o e-mail é um mecanismo através do qual você pode veicular vários gêneros textuais diferentes? Essa discussão é interessante, tá? Reportagem ao vivo, que eu acho que também é citado lá no artigo, né? Reportagem ao vivo é um gênero mais ou menos novo, né? Até pouco tempo atrás na televisão, até algumas décadas, você não tinha como ter uma reportagem ao vivo. Toda reportagem era gravada, ok? Com corte, com edição. E aí, o que que uma reportagem ao vivo, enquanto gênero textual, tem que uma reportagem gravada, editada, cortada, não tem? O que que é aceito em uma e que não é aceito na outra? Fica aí para vocês pensarem. Gêneros textuais novos, conforme já foi dito aqui, não são inovações absolutas. Ninguém cria um gênero do nada, e aí vale aquela máxima do Lavoisier, lá da química. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nenhum gênero morre totalmente de fato. Nenhum gênero é criado totalmente de fato hoje em dia. Esses gêneros eles vêm de outros que a gente já havia criado antes, com adaptações às novas necessidades, aos novos mecanismos tecnológicos de que nós agora dispomos, né? Então eles sofrem esse fenômeno aí que o Marcuse coloca para a gente, que é a transmutação. As tecnologias recentes vêm favorecendo mais transmutações, porque elas favorecem maior integração entre as semioses. Então você tem assistido ao surgimento de textos que cada vez mais misturam aí o verbal escrito com o verbal oral, que é outra semiose, com a letra em cor, que é outra semiose, com formato, com áudio, com imagem estática, com imagem em movimento, com GIF, são semioses novas, tá? E aí os textos estão ficando cada vez mais multissemióticos ou multimodais. Por sua vez, os tipos textuais ou sequências tipológicas textuais são bem mais reduzidos, bem menos plásticos, maleáveis, propícios à transformação do que os gêneros textuais. O tipo textual é uma construção teórica definida por sua natureza linguística, léxico, tempos verbais predominantes, categorias morfológicas salientes, escolhas sintáticas, tamanho de sintagmas, relações lógicas. Pessoal, é interessante uma das metáforas aí que eu gosto de utilizar no ensino para deixar essa questão do tipo textual mais clara, é como se eles fossem, assim, famílias, tá? Existe a família dos textos narrativos, a família dos textos expositivos, a família dos injuntivos e por aí vai. E aí essas famílias têm características linguísticas mais próprias, e os gêneros, eles circulam por essas famílias, eles pegam um pouquinho do sangue de uma e um pouquinho do sangue da outra, tá? Uma metáforazinha boba aí, mas para vocês saberem que gênero é muito mais definido pelo uso e o tipo textual é muito mais definido pela forma, pela natureza linguística mesmo.
e os tipos textuais são bem menos numerosos, tá? O Marcuse falou aí cerca de meia dúzia e citou 5. Então eu vou citar o sexto, que ele não colocou aí, que é a poesia. Então, ó, as categorias tipológicas textuais são a narração, a argumentação, a exposição, a descrição, a injunção e a poesia, ok? Em breve falarei um pouco melhor sobre cada um deles. Sob certo aspecto, os gêneros são textos materializados que encontramos diariamente e que tomam como base para sua composição os tipos textuais. Então, o gênero é a materialização, e para a gente fazer essa materialização, o gênero ele precisa se apropriar dessas sequências tipológicas textuais, ok? Entretanto, os gêneros se definem muito mais pelos conteúdos veiculados, pelo estilo composicional, pela funcionalidade, pela circulação, do que pela linguagem contida ali, tá? Então, a questão da linguagem está mais ligada ao tipo do texto, se é um tipo narrativo, se é o tipo descritivo, se é o tipo poético, certo? Sempre que estamos produzindo um gênero textual, estamos lançando mão de um ou mais tipos textuais. Então, quando eu produzo uma carta pessoal, que é o exemplo do Marcuse, eu coloco ali elementos que são típicos do texto narrativo, eu coloco elementos típicos do texto expositivo, coloco elementos típicos do injuntivo, coloco elementos típicos, às vezes, até do poético, tá? Poético estaria ligado aí a quando você faz um jogo de palavras, quando você explora a estética da palavra, quando você faz rima, quando você é metafórico, quando você tenta explorar ali a parte estética da própria linguagem. Então, essa questão mais poética e metalinguística está mais ligada aí ao ramo da poesia. E sempre que você utiliza um tipo textual, é porque você está produzindo um gênero, você faz aquilo ali em função de um gênero. Então, você não produz um texto narrativo, você produz um conto. E esse conto vai lançar mão da tipologia narrativa. Você não produz um texto, um gênero expositivo, não, você faz uma reportagem, e essa reportagem vai ter uma sequência textual ali, predominantemente da família dos textos expositivos. E aí a gente recai também na questão do domínio discursivo, ou esfera discursiva. O que é o domínio? O que é a esfera? São as instâncias de produção discursiva e ou de atividade humana, os micro-universos pelos quais a gente circula. E eu, enquanto professor, eu circulo pela esfera de amigos e de família, então eu produzo textos dentro dessa esfera familiar, em que eu posso ser bem informal, em que eu mando meme, em que eu mando figurinha, em que eu mando bom dia, em que eu conto para minha avó, para o meu pai, como tem sido meus dias aqui em Palmas, em que eu faço planejamentos de viagem, tá? Essa é a esfera familiar. Eu também circulo pela esfera midiática, jornalístico-midiática, quando eu pego para ler notícias, quando eu assisto a um telejornal, quando eu abro um site noticioso, quando eu escuto algum podcast de atualidades. Eu também circulo pela esfera acadêmica, pela esfera acadêmico-científica, tá? Quando eu preparo uma aula, quando eu preparo uma palestra, quando eu preparo um seminário, quando eu avalio os trabalhos de vocês, quando eu corrijo um texto, eu estou na esfera de atividade humana, acadêmico-científica. E quando eu assisto a uma série, quando eu leio um poema, quando eu abro um livro ficcional, quando eu escuto uma canção, ali eu já estou circulando por outra esfera de atividade humana, a esfera artístico-literária. Então, nós circulamos por diversas esferas e essas esferas, elas selecionam os textos que vão ser úteis para as pessoas ali dentro daquele universo. E acaba que dentro daquele universo os textos acabam ganhando um matiz diferente, típico daquela esfera. Então vocês conseguem discernir um texto
por exemplo, da esfera jurídica, mesmo estando bem no início do curso. A gente abre um texto para ler, a gente pega um texto para ler, e a gente já consegue mais ou menos ver ali que tem tons jurídicos, tons da esfera jurídica naquele texto, pelas próprias escolhas linguísticas, pela funcionalidade, pelo uso, pelo tipo, de letra, pela maneira como aquilo ali está circulando. Então, esfera discursiva são esses micro-universos pelos quais nós circulamos, e esses micro-universos, eles concentram gêneros que são próprios daquelas atividades humanas realizadas ali, ou às vezes exclusivos daquela atividade, tá? Então, nós temos aí como exemplos a esfera jurídica, a esfera religiosa. O que que seria um texto da esfera religiosa? O Marcuse citou, ejaculatória, tem a missa, tem a contrição, tem a confissão, tem, enfim, né, não sou religioso, tem a oração, todos esses são textos da esfera religiosa. Esfera familiar, esfera acadêmico-científica, esfera artístico-literária, entre outras esferas pelas quais circulamos. Outra metáfora, pessoal, para quem já consegue entender esse conceito aí sem muita ajuda, pode pular essa parte, tá? Mas é uma metáfora que eu gosto bastante, é bobinha, mas eu acho que ajuda bastante, tá? Prato culinário é o texto. Então, uma macarronada com molho de tomate com manjericão é o texto que eu produzi. Para eu produzir esse texto, é porque eu segui uma receita de macarrão com molho manjericão que eu mais ou menos, ou eu já escutei da minha avó, ou eu já li num livro, ou alguém me explicou, alguém foi me ajudando a fazer. Eu segui algum modelo, tá, de receita de macarrão com molho para produzir esse macarrão. Eu não fiz do zero esse macarrão, eu não fiz no instinto esse macarrão, provavelmente eu já comi, eu já provei alguma coisa parecida com isso, e eu tirei dessa base que eu já tinha para produzir esse macarrão. Essa base, esse modelo, esse construto teórico na minha cabeça de como que deveria ser um macarrão com molho, é o gênero. É o gênero, é uma ideia, uma abstração na minha cabeça, tá, de como produzir esse macarrão. É uma receita pré-pronta, um modelo, que ao mesmo tempo que é um modelo que vai me ajudar a não me desviar demais, ele também é fluido, então ele permite que eu dê o meu próprio toque, meu tempero. Ele permite que eu cozinhe um pouco mais, que eu cozinhe um pouco menos, ele permite que eu coloque uma abundância maior de molho, que eu coloque um tempero que às vezes a minha avó nunca tinha me falado, mas que eu decido testar, tá? Então o gênero é fluido, ele é a receita que você segue para produzir essa macarronada. Os ingredientes que você usa para esse macarrão são os tipos textuais. Então você pega ali uma massa, né, uma farinha, um ovo, você pega água, você pega também um tomate sem pele, você pega uma pimenta do reino, um sal, e você mistura aquilo ali da maneira que você acha que vai ser coerente e produz o seu texto, tá? E é assim com os tipos textuais também. Então, um, vamos supor aqui, um BO. Você vai prestar um boletim de ocorrência na polícia após você ter sido assaltado e espancado na rua. Você vai, por exemplo, ter um texto predominantemente com qual ingrediente? O ingrediente narrativo, porque o BO ele é predominantemente narrativo. Mas vamos supor que você queira dizer que aquilo ali aconteceu porque você é LGBT, e aí você faz uma explicação sobre como que as pessoas LGBT estão mais propensas a sofrerem esse tipo de agressão, de violência gratuita na rua. Aquilo ali você já lançou mão da explicação, do texto explicativo, não foi mais narrativo. Eh, Se no meio do BO você fala uma coisa do tipo: "Preste bem atenção, policial, preste bem atenção, porque eu vou explicar, de uma maneira que você vai entender". Aqui você já não foi mais nem narrativo, nem explicativo, você foi injuntivo. Então você foi pegando ingredientes ali para fazer esse prato, tá, para fazer esse texto. A louça
em que você escolhe servir o seu macarrão é o suporte textual. Então você pode servir esse macarrão oralmente, né, esse texto oralmente, você pode servir no papel com apenas letras pretas escritas ali, você pode, fazer um podcast, você pode fazer um telefonema, são suportes textuais em que você vai servir a sua comunicação, o seu texto. É como se fosse a louça dessa macarronada, tá? E o momento e o interlocutor em que você vai, servir essa macarronada é a esfera. Então você pode preparar essa macarronada num jantar de negócios, num jantar romântico. Essa macarronada ela pode estar sendo servida num restaurante fino, tá? Eh, Isso aí é a esfera discursiva. E aí existem pratos que são muito típicos de alguns momentos, mas não são de outros. Tá? Assim também funciona com os textos. Existem textos que são muito mais para determinados contextos do que para outros contextos. Então a esfera discursiva ela filtra, tá? Quais textos funcionam melhor ali para aquelas atividades humanas. O Marcusco ele traz essa tabela do Verles, tá, de 73, que vai tentar então mais ou menos descrever, os tipos textuais existentes. A gente tem o tipo descritivo, que é uma normalmente a gente vai ter uma estrutura simples, com verbo estático no presente ou no pretérito imperfeito. Como assim? A minha casa é composta de tantos cômodos, ela possui, uma coloração assim, assim, assada, ela concentra tantos metros quadrados, ela, tem vista para tal lugar, ela é arejada, a iluminação funciona muito bem. Quer dizer, eu estou descrevendo a minha casa nesse momento e eu estou utilizando verbos no presente. Mas eu posso fazer uma descrição no passado também. Quando cheguei naquela cena aterrorizante, eu percebi vários corpos empilhados pelo chão, marcas de sangue nas paredes inundavam o ambiente, a iluminação estava falha, piscando, algumas pessoas pareciam ter sofrido antes do massacre. Eu estou descrevendo uma cena também, tá? E aí, para descrever no passado, eu vou utilizar pretérito imperfeito. Para descrever no presente, eu vou utilizar o verbo presente. Muitas vezes vai ter muito adjetivo também nos textos descritivos, não colocou isso na tabela aí, tá? E algumas indicações circunstanciais de lugar onde que as coisas estão assim, ok? Aí tem o exemplo do Verles. Sobre a mesa havia milhares de vidros. Sequência tipológica textual expositiva. Muitas vezes você vai ter sujeitos longos, sujeitos formados por longos sintagmas, como assim, professor? Quando você está descrevendo um fenômeno altamente complexo, você começa a formar uns sujeitos do tipo, eh, a recente banalização dos diagnósticos de doenças mentais através das redes sociais tem se tornado um problema. Olha que sujeito gigantesco que essa frase teve antes do tem se tornado um problema. Então, textos explicativos costumam ter esses sujeitos muito grandes, porque esses textos eles precisam ser claros e específicos na maneira de fazer o que eles se propõem, que é explicar, que é traduzir um fenômeno complexo para alguém que não o entenda tão bem ainda, tá? Você vai ter muitas vezes o presente do indicativo, então reportagem, artigo científico, artigo de divulgação científica, aula. Muitas vezes os verbos vão estar no presente também, que é o tempo da verdade. Vai ter muitos apostos, né? Então, aquelas estruturas entre vírgulas, ou entre travessões, ou entre parênteses, que vão dar uma informação extra sobre o termo anteriormente citado, isso aí é um aposto, tá? E aí, textos explicativos, gêneros que pertencem a essa família vão ter muitos apostos. Alto índice de verbos do tipo consiste, compreende, significa, possui, e conectivos do tipo porque, já que. Vocês percebem que eu fiz uma adaptação da tabela, né? Exemplos: uma parte do cérebro é o córtex, o cérebro tem 10 milhões de neurônios,
são, então, exemplos de frases tipicamente classificadas como pertencentes à tipologia explicativa expositiva. Narrativa, você vai ter verbos que indicam mudança no passado, né, que narram ações que as pessoas realizaram ou fenômenos que aconteceram, uma predominância grande do pretérito perfeito e do pretérito mais que perfeito, enunciados indicativos de ação, muitas estruturas que vão indicar o tempo e o lugar em que cada coisa aconteceu, e como exemplo a gente tem os passageiros aterrissaram em Nova York no meio da noite. Eu não coloquei a poética, tá, pessoal? Porque infelizmente a faculdade mata um pouco a poesia, mas eu espero que não mate a poesia de vocês, tá? Para quem já gosta de poesia, eu espero que o tanto de burocracias e de regras que a gente for ver aqui não mate a poesia de vocês. Textos argumentativos são aqueles em que também pode predominar o presente, mas também pode vir ali um futuro do pretérito, tá? Ampla utilização de adjetivos para tentar convencer uma pessoa de alguma coisa, da qualidade de algo, saliência de relações lógicas marcadas pela incidência de conectivos. Então, para você convencer uma pessoa, você precisa lançar mão de uma lógica. E para lançar mão de lógica, você vai utilizar muitas vezes um se, um então, um portanto, um logo, ok? E eu coloquei um exemplo que não estava lá na tabela. É melhor levarmos para o churrasco um pouco de suco e refrigerante, pois haverá crianças e nem todas gostam de beber, nem todos, né? Nem todos os adultos gostam de beber apenas álcool todo o tempo. Então eu estou colocando a minha tese e explicando por que eu acredito na importância de levar suco e refrigerante para o churrasco também, tá? Isso é argumentação com um pouquinho de exposição também. Injuntiva. Para ser uma sequência tipológica textual injuntiva, você vai ter verbos no imperativo, muitas vezes, tá? Faça, come, faça, coma, beba. Você vai ter muitas referências ao interlocutor, né? Então, muitas vezes, uma sequência tipológica injuntiva vai falar em você, porque você é isso, você é aquilo. Vai ter vocativo, que é quando te chama pelo nome ou te chama por alguma outra forma. Cara, cara leitora, queridos ouvintes, isso aí é injunção. E você vai ter estruturas linguísticas incitadoras à ação. Por exemplo, todos devem, é importante que vocês cheguem, seria adequado que vocês fizessem. Isso é injunção também. Alguns exemplos: pare, seja razoável. Todos os brasileiros acima de 18 anos do sexo masculino devem comparecer ao exército para alistarem-se. Isso aí, então, exemplo de injunção. Chegando ao final. Perdão, pessoal, minha voz está muito ruim. Chegando ao final da nossa aula, ó, quando dominamos um gênero textual, não dominamos uma forma linguística, e sim uma forma de realizar linguisticamente objetivos específicos em situações sociais particulares. Então, você não domina um modelo pré-pronto, linguisticamente já estruturado de como que é um gênero. Você domina mais ou menos o savoir-faire, como realizar objetivos, como se comportar em determinadas situações. A parte linguística é importante também, mas ela é muito mais maleável do que algo estanque, cristalizado. Uma socialização eficaz e apropriada depende da apropriação dos gêneros textuais. É aquilo que eu falei para vocês sobre o supermercado. Eu só consigo participar dessa prática social de ir fazer compras no mercado se eu tiver me apropriado dos gêneros textuais típicos dessa situação, ok? Então, para qualquer lugar onde você quiser se socializar, você precisa dominar os gêneros textuais que são utilizados ali. E aí eu acho que vocês começam a aprender a importância dessa disciplina, desse componente para o direito, né? Como é que você vai se socializar aí na sua faculdade? Como é que você vai se socializar, participar das práticas sociais na sua profissão de advogado, promotor, técnico judiciário, juiz, delegado, se você não souber lidar com gêneros textuais que circulam ali?
se você não souber produzir, não souber interpretar, não souber se comportar nas situações comunicativas que exijam aí um modelo mais ou menos estável de comunicação, tá? É por isso que nós temos que ter o português, que lá na minha terra, nessa matéria seria chamada de prática de gêneros acadêmicos. Aqui em Palmas é chamado de português. E é legal também que se chama de português, tá? É justamente para fazer vocês saberem produzir textos que vão ser úteis dentro do ambiente da faculdade. Eu não vou ensinar vocês a produzir, por exemplo, petições. Não é da minha alçada isso, tá? Petição é um gênero da esfera judiciária, não é da minha. Eu não sou formado em direito, então vocês vão aprender a produzir esse gênero com professores do direito. Mas a gente vai, pelo menos, ter contato com esses gêneros para a gente tentar fazer já uma diferenciação preliminar de como que eles funcionam, quais são as diferenças entre eles. O nosso curso não vai ser focado neles, mas vai passar por eles. O que o nosso curso vai focar de fato são os gêneros da esfera acadêmico-científica que vão ser importantes para a faculdade. Os gêneros que vão ser importantes para a profissão de vocês, haverá outros professores que saibam ensiná-los. E aí o Marcuse faz essa declaração aí. Um gênero pode não ter uma determinada propriedade e continuar sendo aquele gênero. Por exemplo, uma carta pode não ter sido assinada e continuar sendo uma carta anônima. Uma prova ela pode às vezes não ter ali um recadinho do professor e continuar sendo uma prova. Uma notícia, às vezes uma notícia pode falhar em algum aspecto que a gente espera de uma notícia, como por exemplo, o porquê daquele fato ter acontecido, e ela continua sendo uma notícia, ok? Então, não há propriedades assim hiper bem definidas para a gente dizer que um gênero é um gênero. E aí eu lanço essa pergunta para finalizar a nossa aula de hoje. A que ponto essa fala do Marcuse vale para os textos que vocês vão produzir enquanto futuros profissionais? Será que os gêneros da esfera jurídica admitem essa maleabilidade? Ou será que que eles são mais formulaicos? Ou seja, que existem mais regrinhas para aqueles textos serem considerados válidos por outros profissionais da área? O que vocês acham? Pessoal, para validar a presença de vocês nesta aula, vocês precisam comentar nesse vídeo, tá? Então, diferentemente da aula de acentuação, que a presença de vocês foi por meio de um exercício que vocês me entregaram, dessa vez, para validar a presença, vocês precisam comentar nesse vídeo. Que comentário é esse? Vocês precisam colocar aí uma pergunta que passou pela cabeça de vocês ao longo dessa aula, um comentário, uma observação, alguma experiência que você teve, se você não sabia um gênero textual e você passou por um constrangimento, ou de que maneira que o seu conhecimento de algum gênero textual te permitiu não passar por um constrangimento. Faça algum comentário aí e nesse comentário coloque o seu nome completo, por favor, porque às vezes o nomezinho que você usa no YouTube não me ajuda a saber de que aluno que eu estou falando, né? Que aluno que você é. Então, coloque o seu comentário, sua pergunta, sua experiência e o seu nome completo. E aí eu vou validar a sua presença com base nisso. Tudo bem? O prazo para você assistir a esse vídeo e para você comentar é de pouco mais de 48 horas, né? A nossa aula na terça-feira começa às 21h, né? 21h25. Então você tem até 21h25 da terça-feira, dia 8 de abril, para validar a sua presença nessa aula. É isso. Um abraço, espero que tenha sido proveitoso para vocês.